zinco, como todos os nutrientes corporais, exercem funções importantes, né? Então, o zinco ele tem um fator forte já reconhecido em vários elementos que a gente, várias condições metabólicas que a gente vai conversar aqui. E existe uma preocupação teórica com zinco nas dietas vegetarianas, que eu vou te mostrar aqui quais são essas preocupações e como é que a gente faz esses ajustes. Então, vamos compartilhar aqui a tela para que a gente possa ver juntos esses elementos. Então, vamos lá. O zinco ele tem várias funções corporais, né, com diversos nutrientes, mas em destaque a gente tem a questão da resposta imune e atividade antioxidante. Inclusive, essa resposta imune tem relação com a atividade antiviral. E não é à toa que em épocas de Covid muitas pessoas passaram a usar mais zinco, né, para tentar otimizar a sua resposta imunológica. Do ponto de vista endocrinológico, ele faz várias ações também. Ela tem a sua ação na formação do hormônio de crescimento, né, dos seus receptores. A regulação de insulina também tem relação com o zinco. Na tireoide, ele atua na síntese hormonal, na atividade de receptores e na conversão de T4 em T3. E é interessante a gente ver que várias pessoas às vezes suplementam o zinco na tentativa de otimizar os níveis hormonais. Isso nem sempre vai funcionar, porque depende do que está acontecendo com a função tireoidiana. Muitas vezes a gente tem uma condição que não tem nenhuma relação com nutrientes. Então, por mais que você suplemente, você não muda nada. Você vai ter ação quando aquele nutriente está em defasagem, você faz a correção. Aí que a gente vê um efeito. Bom, outro ponto importante, ele tem ação na síntese de melatonina. Ele atua naquela enzima chamada 5-alfa-redutase, que é a enzima responsável por fazer a conversão da testosterona na dihidrotestosterona, que é aquela testosterona que tem mais ação periférica, em pelos, né, cabelos. A deficiência de zinco grave é rara, né? Só que ela tem um diagnóstico um pouco mais difícil. Então, isso faz com que a gente fique um pouco mais preocupado por não ter essa capacidade de identificar facilmente o estado nutricional de zinco em algumas pessoas. E é estimulado pela FAO e pela ONU, é estimado, né, pela FAO e pela ONU, que 17,3% da população mundial tem risco de ter uma ingestão inadequada de zinco, né? Então, isso são fatores aí para a gente otimizar o nosso olhar para ele. Bom, tem fatores dietéticos que aumentam ou diminuem a absorção do zinco. Então, vamos conhecer esses fatores. O que estimula? Os aminoácidos sulfurados. A gente já viu que isso acontece também com relação ao ferro. Citeína, metionina. A presença do enxofre faz com que haja uma melhor absorção do zinco. Muito importante a gente frisar que a vitamina C faz isso também. E os ácidos orgânicos naturalmente presentes aí nos produtos vegetais. Tá? Então, a questão da vitamina C, eu vou te mostrar já um dado bem importante, que vai ser um dos fatores que mais vai otimizar a absorção do zinco para a gente. Bom, e o que inibe a absorção do zinco? Ácido fítico, ele é o principal. Eu até deixei marcado, né, aqui embaixo, olha só, o ácido fítico ofitato, ele é responsável por mais de 80% da quantidade de zinco absorvida. Então, esse é o fator mais determinante aqui para a gente. A caseína pode dificultar. A suplementação de ferro e zinco, né? Você vai ter aí essa suplementação em conjunta, né? De ferro e cobre, né? Eles vão ter essa inibição da absorção do zinco. A suplementação de folato tem dados conflituosos na literatura. A reação de Maillard, que é aquela reação onde aminoácido e carboidrato se juntam, como a casquinha do pão francês, né? Nessa reação, a gente tem uma menor biodisponibilidade de zinco. E o consumo de álcool. Bom, o que é interessante notar aqui, isso eu queria frisar com você, o ácido fítico, eu vou deixar abaixo uma aula que eu fiz bem completinha explicando essa questão do ácido fítico na absorção do zinco. O ácido fítico ela é uma fábrica de energia dentro da semente. Ele é o mioinositol hexafosfato. Então, essa substância mioinositol com hexa, com 6 fósforos. Então, o fósforo para a gente, ele é sinônimo de produção de energia, de uso para energia. Tanto é que a gente tem o ATP, né? Adenosina trifosfato, uma adenosina com 3 fósforos. Então, o fósforo está ligado a essa questão de produção energética. Quando eu coloco a semente numa condição favorável de germinação, eu começo a usar esse combustível interno para estimular o processo de germinação. E com isso, o hexafosfato vira pentafosfato, tetrafosfato. E quando ele perde 2 fósforos, a absorção de minerais, que podem ser influenciadas pelo ácido fítico, já é bastante otimizada. Então, por conta disso, existem métodos culinários para a gente poder reduzir o ácido fítico dos alimentos. Porém, quando você não faz isso, quem consegue anular esse efeito de dificultar a absorção que o ácido fítico traz para a gente é a vitamina C. Então, se você não usa o feijão que foi deixado de molho, né, um cereal deixado de molho, a simples presença da vitamina C naquela refeição otimiza a absorção do zinco também, tá? Então, essa é uma dica importante que eu quero te dar e eu vou te mostrar aí no outro vídeo
as medidas todas ligadas aí à questão da redução do ácido fítico e essas possibilidades. A absorção de zinco oriunda de dietas baseadas em leguminosas é similar à dieta baseada em alimentos animais, mesmo havendo um maior teor de fitato. O fitato, né, o ácido fítico, ele é um elemento altamente positivo para a nossa saúde do ponto de vista antioxidante, prevenção oncológica e cardiovascular. Tá? Então, apesar dele ser um vilão para o zinco, né, vilão entre aspas, ele assume muitas funções importantes do ponto de vista da qualidade da saúde que a gente pode ter. E aqui eu deixei, né, alguns alimentos aí com relação ao seu teor de fitato. Isso está dentro do guia, né, nas tabelas que você pode ali é, ler ali, observar, né? Então você tem valores aqui, só lembrando que onde está a vírgula aqui é ponto, tá? Porque aqui foi traduzido do inglês para o português e lá era vírgula, então virou ponto aqui. Então a gente vê que tem valores diferentes, né, em vários produtos. E olha que interessante, né? O pão aqui tem uma redução bastante expressiva comparado com o produto integral. E a gente sabe que o processo de fermentação é um processo onde há uma redução do fitato também. Não só deixar de molho na água, mas a fermentação caseira, né? Fermentação biológica reduz o teor de fitato. Então aqui a gente tem o teor em vários produtos aí para a gente poder observar. Bom, o que que pode melhorar essa acessibilidade do zinco para a gente? Então, quando a gente cozinha na pressão ou no micro-ondas, a gente tem uma redução dessa bioacessibilidade do zinco, né? Que seria como se fosse uma biodisponibilidade, né? Tem algumas pequenas diferenças, mas é basicamente isso. E a germinação, ela por si só poderia reduzir, mas reduzindo o ácido fítico eu posso aumentar. Então, a fermentação aumenta a capacidade de eu pegar o zinco do alimento. O processo de maltagem, né, que é um processo de maceração, germinação e secagem do grão para converter em malte. E tem fatores os exógenos. Então, o Ensure, né, que é um pó de manga verde, que na culinária indiana é bastante usada, aumenta essa absorção. O ácido cítrico aumenta. E, de forma interessante, a proteína isolada de soja também aumenta. Quando a gente pensa em diretrizes, né, que são usadas aí para determinar o quanto a gente precisa de zinco, grande parte dessas diretrizes são baseadas na biodisponibilidade do produto. Então, o teor de zinco e ácido fítico que esses produtos contêm. Então, são dados mais teóricos, né, que consideram que uma dieta com maior teor de ácido fítico vai necessitar um maior teor de zinco para compensar. Então, eles não estão avaliando que a gente pode fazer um processo de demolho dos feijões para otimizar a absorção, ou inserir a vitamina C para otimizar também essa absorção. Né? Então, o que, que eles colocam aqui? Veja o que a OMS coloca para mulheres e para homens. Necessidade das mulheres é de 3 miligramas se eu tiver uma dieta de alta disponibilidade. 4,9 se a dieta tiver uma disponibilidade moderada e 9,8 numa dieta de baixa disponibilidade. E veja que interessante, né? Assumindo o maior risco, o Instituto de Medicina coloca 8 miligramas já para mulheres, né? O Grupo Internacional Consultivo de Zinco diz que 8 miligramas na dieta mista e 9 miligramas numa dieta com alimentos integrais. E a Agência Europeia de Segurança Alimentar diz que é necessário 7,5 miligramas de zinco para a mulher. Os homens, a mesma coisa. 4,2 se a dieta for de alta disponibilidade, 7 se for de dieta de disponibilidade moderada e 14 numa dieta de baixa biodisponibilidade. E já as outras entidades assumem aqui um valor entre o intermediário e o alto, né, em termos de redução de biodisponibilidade, 11 miligramas de zinco pelo IOM, 13 na dieta mista e 19 na dieta com alimentos integrais, né, para esse grupo internacional consultivo de zinco, e para a Agência Europeia de Segurança Alimentar, 9,4. Né? Então, a gente vê que tem diferenças de uma entidade para outra de acordo com a forma de olhar para essa relação entre zinco e fitato. Tá? Isso é o que determina geralmente essas diferenças entre as recomendações. Bom, o que que o pessoal faz? Aqui a gente tem uma recomendação de onívoros e vegetarianos. Então, eles, por um cálculo matemático, aumentam esse valor, considerando que provavelmente o vegetariano, se está usando alimento integral, ele vai ter uma menor biodisponibilidade do zinco. Então, é um cálculo matemático e teórico, né? Então, cuidado, né, em assumir esse valor como um valor cientificamente todo endossado, porque ele não é, né? Então, isso é uma recomendação que se tem pelas DRIs, mas baseado nessa possibilidade de ter uma dificuldade na absorção. E é interessante, né, que olha só, quando a gente olha aqui no anterior, veja que a dieta com maior dificuldade, de baixa biodisponibilidade, a OMS considera 14 miligramas. Veja o que a IOM colocou para os homens, 16,5. Da onde tirou esse valor? Não sei. Né? Para mulheres, de baixa biodisponibilidade, 9,8. Colocaram 12 aqui.
Então, há uma superestimação aqui de necessidade, né, que é colocado nesses documentos, né, porque onde se fala de vegetarianismo, todo mundo fica apavorado com coisas que não precisaria, enfim. E a gente vai ver o que a literatura mostra também com relação a isso. Então, olha só que interessante. Isso está dentro do guia com as referências todas lá dentro, né? A ingestão de zinco e o nível sérico costumam ser menores em vegetarianos do que em onívoros, tanto em homens quanto em mulheres, especialmente em países em desenvolvimento, né? E a ingestão de zinco e seus níveis séricos em ovo-lacto-vegetarianos não difere do encontrado em onívoros. E aqui tem um ponto importante, assim como eu falei na aula de ferro, sobre a questão de métodos de análise. Quando eu tenho qualquer processo inflamatório, o zinco abaixa. Quem está mais inflamado aumenta a ferritina, aumenta a cobre e abaixa zinco, né? Então, eu não posso ter uma avaliação adequada sem ter a avaliação de marcador inflamatório junto. E isso é algo que a gente tem em escassez nos estudos. Então, isso é o que a gente encontra olhando para esses estudos, porém sem essa avaliação metabólica mais apurada e mais adequada. Então, apesar da diferença encontrada em vegetarianos estritos comparado com os onívoros, não há nenhuma manifestação clínica, nem de nenhuma outra ordem que implique que vegetarianos estritos, seguindo essa dieta há muitos anos, têm alguma alteração metabólica por conta dessa menor ingestão de zinco e menor nível sérico. Por segurança, nós, na IVU, orientamos que a escolha alimentar de alimentos ricos em zinco e a utilização dos métodos descritos para reduzir o teor de fitato dos alimentos seja utilizada. E aqui a gente tem, por exemplo, fiz aqui o print de 2 tabelas, mas tem mais tabelas ali dentro do guia, mostrando o teor de zinco dos alimentos. Então, lembra que a sugestão que eu dou é a seguinte: quando a gente vai otimizar a ingestão, a gente não vai pegar o alimento mais rico, a gente vai pegar de todos os grupos e escolher os mais ricos. Então, eu posso escolher dentro dos cereais. O aveia em flocos tem 2,6, legal. Dentro das leguminosas, eu posso ver, está em ordem decrescente, né? O extrato de soja onde tem mais, farinha de soja, tremoço, feijão rosinha, eu posso escolher os mais ricos também. O mesmo eu faço com as oleaginosas, o gergelim é onde tem mais aqui. Então, a gente pode escolher de todos os grupos alimentares fontes para chegar nessa otimização que a gente precisa. Então, nós temos aqui a tabela brasileira, que é a tabela TACO, e nós temos a tabela do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que é a tabela que vai trazer mais alimentos, porque eles têm ali praticamente 10 mil alimentos avaliados na tabela deles. Então, eu já separei aqui por grupos alimentares, está tudo separado, para que você possa ter uma noção. E veja só, o germe de trigo cru tem 12,3 miligramas aqui de zinco em 100 gramas do produto. Então, 100 gramas é bastante coisa, mas a gente vai lembrar que a soma de pequenas quantidades dos alimentos mais ricos é o que vai trazer nas 24 horas uma carga maior. O que colocamos aí na review, frente aos nosso parecer e orientação, é o seguinte: apesar de não haver relato na literatura de deficiência de zinco em populações vegetarianas, como a sua identificação em estágio inicial é de difícil diagnóstico, a review recomenda atenção ao consumo de zinco e fitato na alimentação. Usar mais fontes de zinco, reduzir o fitato por método culinário, seja através da imersão em água, seja através do processo de fermentação das farinhas para fazer o pão, ou seja através do uso de vitamina C junto aqui para reduzir o efeito do fitato sobre a absorção do zinco. A IVU recomenda a escolha de fontes de zincos mais concentrados dentro de cada grupo alimentar. O ácido fítico é o principal elemento a ser considerado nos cuidados com a absorção do zinco, sendo a sua redução preconizada. A utilização de elementos que otimizam a biodigestibilidade do zinco deve ser otimizada, como a imersão de cereais e leguminosas em água por pelo menos 15 horas, indução da germinação quando possível e desejado, fermentação natural de pães e uso de elementos associados como anchura em países que possuem a cultura do uso, e alimentos cítricos e a vitamina C. A suplementação de zinco não é justificada de forma rotineira, tem uma avaliação nutricional prévia, tá? Então, isso é um conceito importante, porque às vezes a pessoa acha que só porque ela está atendendo um vegetariano que tem que suplementar o zinco, já que alguns estudos mostram níveis baixos. O que a gente tem que lembrar é que esses níveis mais baixos não foram associados com nenhuma sintomatologia de deficiência e que na inflamação o zinco abaixa. E esses estudos não mostraram, não quantificaram a inflamação dos participantes, o que torna essa avaliação do zinco bastante difícil dentro desse contexto de, nos estudos científicos, dizer que o vegetariano realmente, nesse nível de zinco um pouco mais baixo observado, tinha deficiência ou não, e clinicamente não tinha. Tá? Então, ele é um elemento que, por precaução, a gente otimiza, né, a sua ingestão, mas a literatura ainda é carente de alguns dados específicos para que a gente tenha uma precisão maior frente à realidade do zinco nas duas dietas.